E aí, rapaziada, tamo de volta. Quem fala com vocês é o Alma Negra. E nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos, nós estamos vendo bastante pessoas se separando. Muitos casamentos que eles fracassaram. E eu vejo muita gente comentando aí essas coisas. E pra mim, eu não vejo nada de novo nisso, porque o que eu sempre falo aqui é que os casamentos, nesses últimos anos, nesses tempos modernos, é que eles tendem a fracassar mesmo. Tem até uma pesquisa aí, ó, que é entre 2017 e 2018, a queda foi de 1,6%, né, no número de separação. E outros dados apontam que, pelo IBGE, né, eles mostram que a cada ano os casamentos duram menos. Em 2018, a média de duração da união era de 17,6 anos. Já em 2019, essa média caiu para 13,8 anos. E vocês veem que as causas das separações são as mais variadas. Por exemplo, tem o Kaká ali, a esposa dele, dizendo que ele era muito perfeito, era perfeito demais. Então ele não tinha graça. E no caso do Belo e Graciane, sequências de traições, exposição exacerbada nas redes sociais de ambas as partes. E para quem já acompanhou pelo menos um pouquinho dos treinos da Graciane e os seus mais variados tipos de personal que ela tem lá, a gente já suspeitava, né, de que alguma coisa tinha ali. Então, para mim, não é nenhuma novidade. E o Belo, por ser um cantor, alguém muito desejado, tem um monte de fãs, e assim, seria muito difícil de acreditar que ele não traísse, né, a Graciane com os mais variados tipos de fãs que o Belo tem. E o que a gente observa dessas separações dos famosos é uma pequena amostra do que acontece com os casais da vida real. E, por exemplo, um fator que tem feito muitos casais se separarem, tanto casais famosos como os casais da vida comum e normal, é as prioridades. Cada um tem as suas prioridades, e isso muitas das vezes não é conversado antes do casamento. Hoje em dia as pessoas atropelam tudo e as pessoas tendem a se casar muito rápido ou a ir morar junto só, e depois que estão casados eles vão ver qual é a prioridade de cada um. E não bate, muitas das vezes não bate, cada um tem a sua prioridade, cada um quer fazer a sua coisa e não é conversado em conjunto. E depois que eles já estão morando junto e eles vão começar a discutir qual é a prioridade do casal, cada um tem a sua. E acaba que eles tomam a decisão de se separar. E outra coisa que vem desgastando muito os casais ultimamente é a falta de comunicação. A falha de comunicação entre os casais é outro motivo que tem causado muito divórcio. A maioria dos casais não divide seus pensamentos com seus parceiros, o que acaba, claro, desgastando. Até porque muitas das vezes o cara, ele escolhe a sua parceira muitas das vezes pelo corpo. Então ele percebe depois que a mina não tem papo, que eles não têm um certo entrosamento no papo. Então, quando Então, quando o sexo se torna enjoativo, então não sobra mais nada nesse casal, não sobra mais nada nesse relacionamento. Outra coisa é quando o cara acha de casar ou morar junto com a MSOL. Aí ele fica encantado ali pelo corpo, né? Ele fica alucinado, só que depois ele vai ver o Enzo e a Valentina atazanando o juízo dele em casa diariamente, toda hora, todo momento. Ele não consegue estudar, não consegue fazer o mínimo das suas atividades, não consegue trabalhar ali no seu laptop, no seu computador, porque ele não tem paz, ele não tem mais privacidade. Então o cara acaba se arrependendo e separando, né? Outra coisa que faz muito os casais separarem é aquela pressão econômica que o cara sente, de repente, por exemplo, quando ele perde o emprego. Aí muitas das vezes ele está ali com um empregozinho legal, de repente ali na classe média, aí de repente ele toma uma rasteira da vida, aí ele vai ficar um pouco emocionado, ele vai se sentir um pouco frágil. Então ele vai começar a sentir um certo ciúme
da sua parceira. A parceira vai sentir ele no polo feminino e, além de tudo, um desempregado, um cara que não consegue mais pagar ali a manicure dela, o salão. Então ela pode ser que ela ache em outro cara uma nova expectativa de vida e abandone esse relacionamento. Assim, é aquela parada, né? É raro, mas acontece pra caralho. E agora, se a gente for falar de chifre de ambas as partes, as redes sociais, acredito eu, que contribuem muito para essas coisas acontecerem, até porque você fica muito mais exposto nela, né? As redes sociais, elas oferecem, né, a possibilidade de interagir com novos perfis a todo tempo, o que pode levar a traições assim, corriqueiramente. Outra coisa que vai contribuir muito para o chifre, como o casal aí Belo e Graciane, é a falta de convivência física. Por exemplo, o Belo é cantor, ele está sempre viajando pelo Brasil afora aí para fazer os seus shows, está sempre em turnês. E por outro lado, a Graciane, ela trabalha aí no mundo fitness, ela é fisiculturista, né? Então ela trabalha muito viajando também, então a vida deles, muitas das vezes, ela é substituída pela convivência virtual, porque nem sempre eles estão fisicamente juntos. Então eles conversam muito pelo WhatsApp, sei lá, pelo Telegram, por onde for, mas eles não estão sempre fisicamente juntos. Eles não têm aquela vida normal do cara sair para trabalhar e voltar para casa e ela a mesma coisa. E outra coisa é que eles têm a sua vida muito expostas, né? Ela como uma personal, uma fisiculturista, né? Ela trabalha com o corpo, então ela tá sempre. Se você segue, eu não sigo, né? Mas se você segue a Graciane, você vai ver o corpo dela sendo exposto todos os dias, todos os dias. Então isso abre uma janela para novas possibilidades na vida dela. Isso abre caminhos para outros caras acessarem a vida dela, fazerem propostas e vice-versa, né? Vice-versa, porque o Belo a mesma coisa. Ele está sempre muito exposto e ele é um cara muito famoso aqui no Brasil, por mais que você não goste do Belo, mas não dá para negar que ele é uma figura bastante famosa aqui no país e tem sim muitas fãs querendo colocar ali a sua gaiola em contato com o trinca-ferro dele. E é o que eu sempre falo, o casamento ele tende a fracassar. Hoje em dia, o cara que entra num relacionamento, ele é louco. Tudo acontece hoje de forma mais rápida. As pessoas muitas das vezes se casam por status, até por status as pessoas se casam. E hoje tudo é atropelado. Hoje em dia não existe mais etapas como existia antigamente. Antigamente, para você namorar, para você se casar, tinha uma longa trajetória até isso acontecer. Você primeiramente cortejava a sua pretendente, deixava entender que você queria algo com ela. Aí depois você tinha que ir na família, tinha que ir no pai, com um certo respeito, para falar com ele, para pedir a mão da filha dele. E depois vocês iriam namorar com a supervisão da família dela. Não era tão fácil. Você não ficava no seu quarto com ela, você não passeava às escuras com a sua pretendente, não existia isso. Tudo era uma escalada. É muito difícil você pegar na mão da sua pretendente ali no primeiro encontro, não era assim. Aí você pedia a mão dela em noivado. Muitas das vezes o cara até oferecia um dote pro futuro sogro, para conquistar também o coração do sogro, para amolecer o coração do sogro, que normalmente era um homem bastante ranzinza. E depois de namorar um certo tempo com aquela senhorita, né? Porque ela era uma senhorita, ela nunca havia tido com ninguém, era virgem. Aí sim você pedia a mão dela em casamento. E aí sim teria uma festa e depois você iria colocar o seu trinca-ferro ali na gaiolinha dela. Não era tão fácil como hoje. Hoje em dia está tudo muito acelerado, muito corrido. Hoje em dia, no primeiro encontro, você já consegue martelar a boca da bezerra da sua parceira. Hoje em dia, no primeiro encontro, a mina já te paga um flauteado nível hard. Nível hard que deixa a Mia Khalifa no chinelo. Aqueles flauteado babadão, aqueles que desce molhando e sobe secando.
ela já te paga um flauteado daqueles. Eu quero gozar. Então é isso, eu não me surpreendo mais com términos de relacionamento, com chifres de famosos. Eu só ouço por um ouvido, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu vim aqui explicar porque algumas pessoas pediram para eu falar sobre isso. Então é isso, eu acabei falando. E se vocês forem novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Deixe aquele like aí para fortalecer o amigo de vocês e se inscrevam. Botão vermelho aqui embaixo para não perder os próximos vídeos como este. Um abraço e até a próxima. Toca a música! Seu corpo zoado.